Olá, meu nome é Wesley Dimitruk, bem-vindo à Calanet. Pode ser que em um momento eu esteja com vontade de fazer algo, em outro momento com vontade de fazer outro algo, e pode ser que eu me programe para mais tarde fazer algo que agora eu queira fazer, só que mais tarde eu não quero mais fazer. Então, se você começa a se observar, você vai perceber que você tem diferentes vontades. Eu também vou falar vontades entre aspas, porque a gente no futuro vai também falar sobre vontade. Então, por enquanto eu estou me referindo àquilo que a gente fala, eu estou com vontade de fazer tal coisa, estou com vontade de ir em tal lugar, essas diferentes vontades que a gente tem ao longo do dia. Se você parar para observá-las, você vai perceber quantas partes, quantos lados diferentes de você existem. E pode ser que eu tenha conflito entre essas partes, entre esses lados diferentes. Eu posso ter um lado que quer uma coisa e posso ter um lado que quer outra coisa. É aí que a gente encontra o fenômeno que chamamos de autossabotagem. A pessoa pode falar assim, eu quero fazer um regime, ela começa a fazer o regime, só que aí chega num determinado momento, ela simplesmente vai lá e come algo que não estaria previsto. Em uma empresa, a gente encontra o mesmo fenômeno. Temos diferentes pessoas com diferentes qualidades, diferentes vontades e muitas vezes um determinado objetivo, um processo de mudança a ser implementado pode se perder porque encontra resistência. E aí, novamente, falando lá do vídeo mudanças, assista ao vídeo mudanças, porque lá a gente explica a questão da resistência. A resistência tem a ver com um aspecto mais territorial do nosso ser. A gente cria uma resistência para quê? Para proteger o nosso território. Então, se o teu objetivo, se a tua meta, se aquilo que você está fazendo é percebido como uma ameaça ao seu próprio território por alguma das suas partes, você vai encontrar resistência a uma mudança. É aquela resistência que a gente chama de autossabotagem. Só que não tem nada de autossabotagem. Essa resistência está trabalhando a seu favor. O que acontece é que, muitas vezes, e a gente até pode dizer que na maior parte das vezes, é um aprendizado relacionado a algo do passado, que pode ser que fazia sentido, até para mim, 10, 15, 20 anos atrás. Só que hoje não faz mais. E aí é como se eu tivesse ficado com aquela parte, aquele aspecto do meu aprendizado congelado naquele tempo, agindo como se fosse 1980, como se fosse 1990, só que nós estamos em 2015. Então o que é preciso fazer nessa situação? Entrar em contato com essa parte e se comunicar com ela. Aí a gente faz uma atualização dos nossos aprendizados. Se você começa a se perguntar o que eu ganho com esse estado atual ou o que eu vou perder se atingir esse estado desejado, você também vai começar a entrar em contato com essas partes, com esses aprendizados. Pode ser que você precise treinar bem até perceber. Agora, as respostas estarão lá. Você vai poder sentir em uma tensão muscular específica no seu corpo, em um sentimento, em um diálogo interno. De alguma forma você vai começar a perceber. Pode ser que você assista um filme, leia um livro que te dê alguma dica. No começo é um pouco mais desafiante. Conforme você praticar, vai ficar mais fácil. A pergunta é, há algum lado meu que tenha algum ganho em manter meu estado atual ou que tenha alguma perda quando eu atingir meu estado desejado? E aí presta atenção no teu corpo e na tua mente. Se faça essa pergunta constantemente, você vai começar a entrar em contato com certeza com esses seus lados internos. Em um processo de consultoria individual, em um trabalho de coaching, em um trabalho de mudança comportamental, é fundamental que se trabalhem esses ganhos internos. E naturalmente que, dependendo do tipo de mudança que eu quero trazer para a minha vida, eu vou ter mais ou menos resistência. Ou, como eu prefiro dizer, eu vou ter mais ou menos conflito interno.
Pois uma mudança remediativa geralmente é tranquilo, a gente consegue fazer sem maiores conflitos. Uma mudança generativa já começa a dar mais trabalho. Agora, quando a gente vai fazer uma mudança evolutiva, que está trabalhando em aspectos de identidade, geralmente essas são as mudanças que acabam tendo mais resistência, porque eu vou ter mais partes que têm ganhos no meu estado atual. Portanto, eu vou ter mais conflito. O conflito interno faz parte do crescimento e desenvolvimento da gente. Tá? Não adianta a gente ficar querendo fugir do conflito interno. Ele está lá, ele vai acontecer. Quanto mais eu cresço, mais eu me desenvolvo, mais conflito eu vou encontrar. O conflito interno é muito legal para que a gente possa enxergar aspectos do nosso ser que a gente não conseguia enxergar até então. Muitas vezes, para a gente poder atingir um objetivo e lidar com essas resistências, a gente parte para o tenho que. Eu tenho que fazer tal coisa de qualquer forma. E quando a gente parte para o tenho que, a gente cria outro tipo de conflito interno. Nós teremos um vídeo mais para frente em que vamos falar especificamente do tenho que, então não quero me aprofundar muito aqui. Agora, basicamente, quando eu falo eu tenho que, de qualquer forma, atingir um objetivo, aí a gente realmente entra numa luta interna. E note como a gente costuma valorar algumas palavras bem interessantes, palavras como força de vontade, determinação, perseverança, persistência, insistência. Todas essas palavras apenas estarão existindo se eu tiver resistência. Pense nisso. Quando eu tenho um objetivo, e esse objetivo ele tenha tudo a ver comigo, é um objetivo saudável, é um objetivo ecológico, é um objetivo que vai me engrandecer, é algo que tem a ver com o meu ser, com quem eu sou, esse objetivo eu conquisto sem esforço, tranquilo, porque eu sou assim, então é simplesmente tranquilo para mim atingir esse objetivo. Agora, aquele outro objetivo, no qual a gente fica brigando com a gente mesmo, eu preciso ter força de vontade, preciso de determinação. Força de vontade só precisa ter quem está brigando internamente. Então, se eu tenho um objetivo para atingir, mas esse objetivo não tem nada a ver comigo, por alguma razão, eu coloquei na minha cabeça que esse objetivo faz sentido para mim, mas ele não faz, não tem a ver comigo, eu iria me reprimir mais ainda se atingisse esse objetivo. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma grande resistência. E quanto mais força de vontade eu tiver, maior a resistência. Portanto, essas palavras que a gente geralmente gosta, que a gente considera palavras muito nobres, né? Força de vontade, fulano tem muita força de vontade, cicrano é bem determinado. Essas palavras, em geral, apenas estão indicando que a pessoa está lutando com ela mesma. E quanto maior o tamanho da determinação, maior o tamanho da resistência, maior vai ser, portanto, o tamanho da briga interna que aquela pessoa vive. Eu estou aqui para trazer uma ideia diferente. Aquelas coisas que têm a ver com a gente conquista realmente sem fazer muito esforço. Não estou dizendo que não dá trabalho, é diferente, porque tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente vai ter algum trabalho para fazer. A questão é que, quando eu pego algo para fazer e eu conseguir entrar em um acordo com as minhas partes internas, vamos supor que eu tenha uma louça para lavar e eu não quero lavar aquela louça, então eu fico procrastinando, ok? Procrastinação está muito ligada a conflitos internos. Isso é para pensar. Então eu fico procrastinando para lavar aquela louça. Talvez eu fique 2, 3, 4 horas em que eu vou pegar para ler um livro, assistir televisão e não lavo a louça. Só que enquanto eu estou lá assistindo televisão, lendo um livro, eu fico me cobrando. Putz, eu tenho que lavar a louça, tenho que lavar a louça, tenho que... Então eu estou em conflito interno. Ou seja, eu nem consigo assistir aquele filme ou ler aquele livro de uma forma em que eu esteja 100% e nem paro para lavar a louça. Quando eu efetivamente pego e lavo a louça, e eu estou ainda em conflito interno,
Então eu fico, ai, que coisa mais chata, lavar essa louça. Eu gasto mais energia dessa forma. Então a gente começa a se resolver entrando em acordo com a gente mesmo. Ó, é o seguinte, eu vou assistir um filme, depois eu venho e lavo essa louça, beleza? Então, se eu conseguir chegar num acordo comigo mesmo dessa forma, eu vou lá assistir aquele filme, na boa, depois eu pego para lavar a louça. E aí eu faço as duas coisas estando inteiramente presente em cada uma delas. Como resultado disso, eu gasto muito menos energia lavando aquela louça. Agora eu quero que você pense nisso. Em um dia da sua vida em que você esteve muito ativo naquele dia, com trabalho físico mesmo, às vezes pintar a parede, alguma coisa braçal mesmo, em que você passou o dia inteiro fazendo algo no qual você estava presente. No final do dia, você está fisicamente cansado, mentalmente e emocionalmente disposto. Também, certamente, houve um outro dia em que você esteve de folga, não fez nada, ficou pensando em fazer uma outra coisa, mas não vou fazer, vou lavar a casa, não vou lavar, vou sair para caminhar, para correr, não vou, fica naquele vou, não vou, tenho o que, não tenho, não sei o que, final do dia. Você não fez nada fisicamente e está mentalmente cansado, emocionalmente cansado. O que aconteceu nesse dia? Eu vou contar mais no vídeo do Tem o Que a gente vai ter mais pra frente. Por enquanto eu quero que você pense nisso, tá? Se você tem uma parte sua, um lado seu que anda trabalhando contra o seu objetivo, ela também está fazendo isso porque ela te quer bem, ela está fazendo isso para o seu bem-estar. E vale a pena entrar em contato com ela para você poder compreender qual é o ganho que ela tem mantendo essa oposição. É possível chegar num acordo e é possível atingir o seu objetivo. E é possível fazer isso estando em paz consigo mesmo. Existem uma porção de ferramentas e técnicas diferentes para a gente atingir esse objetivo. Agora, também não precisa necessariamente ir num processo de coaching, buscar um consultor ou um terapeuta para você começar a sua transformação. Para você começar, basta você se comunicar com você mesmo. Então, você teve um comportamento que você não queria ter tido, então faça assim, agradeça, fala, obrigado a essa parte que gerou esse comportamento. E pergunta para ela, fazer esse comportamento vai trazer o que de bom para você? Esse é o começo do diálogo com a gente mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe e venha conhecer a Calanet. Obrigado.